Gênesis 22, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, quando fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Querido, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, a partir de agora, Senhor, nada é mais importante nesse lugar, a não ser a Tua palavra sendo pregada aqui nesse lugar, Senhor. Pai, colocamos nossos corações em Tuas mãos, sabemos que os nossos corações são enganosos, Senhor, mas queremos agora, Senhor, colocar ele em Tuas mãos para que o Senhor possa moldar, trabalhar, para que possamos sair deste lugar hoje mudado, Senhor. E damos uma ordem agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito que não convém de Ti neste lugar, todo espírito de contrariedade, nós declaramos fora deste lugar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, no nome poderoso de Jesus, e a igreja diz, amém. Querido, semana passada eu comecei a pregar e eu falei sobre colocar a casa em ordem. E Deus continuou falando sobre essa palavra, e hoje eu quero continuar essa palavra, o título vai ser o mesmo, Colocar a Casa em Ordem 2. Uma casa, para ter ordem, ela tem que começar com algo muito importante. Domingo passado nós falamos sobre oração, falamos sobre posicionamento, legado, mas tem algo muito importante que precisamos entender nesta noite. Não há casa em ordem se não tiver amor. Amém? O amor que nos salva, o amor que nos constrange. A Bíblia diz que o amor do nosso Senhor nos constrange. O que é nos constranger? É uma pessoa que nos ama mais do que nós amamos essa pessoa. Então a Bíblia está mostrando claro que Deus nos ama mais do que nós amamos Ele. Amém? A Bíblia diz no livro de João que Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por nós. A tal maneira, ou esse amor de tal maneira, fez Ele nos entregar o seu único filho. Então, querido, nós temos que crer nesse amor. Nós não podemos começar o ano de 2026 sem entender isso aqui, porque se tem esse amor em primeiro lugar, Deus vai fazer algo na nossa vida. A Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios 13, versículo 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, permanece a esperança e permanece o amor. Porém, o maior destes é o amor. Olha que coisa incrível isso aqui, querido. Se não tiver amor, a fé e a esperança não vai funcionar. Porque, querido, vai ter momento que o amor vai sustentar a fé, vai sustentar a esperança.
A Bíblia diz no livro de Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que todavia não temos. Então a fé é uma esperança, fé e esperança andam junto. Mas aqui está dizendo que o maior desses é o amor. Porque se a gente tiver fé, querido, se a gente tiver esperança e o amor está em primeiro lugar, nós vamos enfrentar com um sorriso. Nós vamos ter fé, porque esse amor vai nos sustentar. Quem está aqui? É muito importante entendermos isso. Porque às vezes falamos, pastor, eu tenho fé, pastor, eu tenho esperança. Mas você tem o amor? Esse amor está forte? Está conseguindo entender? Então temos que colocar a casa em ordem hoje aqui. Amar acima de tudo o dono da casa. E reconhecer que ele é o primeiro em tudo, querido. Deus tem que ser a primazia na nossa vida. Deus tem que ser o alfa na nossa vida. Tudo começa em Cristo. Alfa Viva, entenda isso no nome de Jesus. Tudo começa em Cristo. Se o nosso amor está nele, vai ter confiança. Como diz no livro de Provérbios 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estribe nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios pensamentos. Amém? Então, Deus, ele zela por esse amor. E Abraão foi conhecido como o pai da fé. É ou não é? O homem que teve fé, o homem que teve esperança. A Bíblia diz no livro de Romanos 4 que Abraão lutou contra a esperança. Olha que coisa. É uma esperança natural com uma esperança espiritual. Ele lutou contra a esperança. Então ele é um homem de fé e de esperança. Amém? Só que ele recebeu pela fé, pela esperança, com 100 anos. Deus deu a promessa a ele. Ele recebeu a promessa. Ele recebeu Isaac. Amém? Então eu quero que você entenda essa introdução, que Abraão, ele estava orando por algo que, irmão, um filho é muito importante. Quem tem filho sabe, eu tenho 2 filhos. Filho, irmão, eu posso falar, é coisa importante para nós. É tudo da nossa vida, a gente trabalha por eles. Querido, a gente ama, a gente dá carinho, a gente faz tudo. Agora imagina Abraão com 100 anos, com um filhinho no colo. 100 anos, irmão, estou falando de uma coisa improvável. Um homem que não podia ter filho, uma mulher que não podia ter filho, agora estão passeando no shopping com um filho. Aí as pessoas falam assim, vocês são os avós? Como é que Abraão devia responder? Avô não, sou pai. Eu sou o pai dessa criança. Eu creio, irmão, que Abraão e Sara andavam com um sorriso de um canto ao outro. E Deus observando isso. Porque Deus observa. Amém? Deus observa, sabe por quê? Nós temos a tendência de amarmos mais as coisas que Deus deu do que amarmos mais aquele que deu. Está conseguindo entender isso aqui? Querido, no nome de Jesus, não podemos amar a bênção, temos que amar o dono da bênção. Amém? A bênção passa, mas o dono da bênção fica. Quem dá uma vez, dá outra. Mas Abraão recebeu um filho, o Isaac. Mas entenda isso aqui, qual era a promessa de Abraão? Pai de quê? Multidão. E ele está só com o filho, todo contente. E passeando, e falando, apresentando aqui, como apresentamos aqui a Gabriela, apresentando o bebê. Para todo mundo, olha, nasceu. Que linda a cara do papai, a cara da mamãe. Às vezes a criança não tem nada a ver com os pais. A criança nasce, querido, não aparece com ninguém, fala a cara do pai. Mas assim, a promessa de Abraão era o quê? Pai de multidão. Então não era Isaac. Isaac
querido, fazia parte da promessa. E Deus está vendo aquilo tudo ali. Aí no versículo 1, acompanha comigo aí. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Olha que coisa que está acontecendo aqui. Depois dessas coisas, depois de tantas coisas que aconteceu aqui, Deus chama Abraão para colocar algo em ordem. Eu acho que nessa noite Deus vai nos chamar para colocar algo em ordem. Nós estamos invertendo os fatores. Nós estamos amando, às vezes, muito mais os nossos filhos do que Deus. Entenda uma coisa, Alphaviva, no nome de Jesus, essa noite. Ame a Deus mais do que os teus filhos. Porque quando amamos a Deus, Ele cuida dos nossos filhos. Ai, será que alguém pegou isso aqui? Ame a Deus mais do que o teu esposo, do que a tua esposa. Porque quando amamos a Deus, Ele cuida do nosso casamento. Quem está entendendo isso aqui? Então, querido, depois de tantas as coisas que aconteceu, Deus chama Abraão para colocar a casa em ordem. Deus está nos chamando essa noite aqui, nos chamando as pessoas que estão nos assistindo, para colocarmos a casa em ordem. Amém ou não amém? Ele queria saber, querido, Deus queria saber onde estava o amor de Abraão. Na bênção que Deus deu ou no dono da bênção? Onde está? Porque a promessa, vou repetir, a promessa de Abraão não era somente Isaac. Isaac fazia parte. A promessa de Abraão era pai de multidão, ok? E Deus começa aqui a olhar Abraão, Deus começa a colocar Abraão em prova, porque nada pode tomar o seu lugar. Querido, tem muita coisa desarrumada por causa de Isaac. Eu começo a pregar aqui dizendo, o que pode ser o teu Isaac hoje? O que pode estar na frente de Deus hoje? As pessoas não podiam, querido, muitas vezes tem pessoas que não podem ter filhos. E Deus dá o filho. E agora? O filho toma o lugar de Deus. Não pode ser assim. Não pode. Nós temos que, querido, nós temos que trazer nossos filhos à presença de Deus. Amém? E ele está ali, ele ora, não posso ter filho, está 100 anos já. Aí Deus dá o filho. Aí o filho toma o lugar. Deus dá um matrimônio. Aí, pastor, agora eu tenho que aproveitar. Sabe o que é? A lua de mel nunca acaba, irmão. Misericórdia. E Deus está falando, cadê? Você está me adorando? Aonde? Como é que é isso? Amém? Então, o que pode ser um Isaac para a tua vida? Talvez o teu trabalho, tanto você orou, tanto você pediu a Deus. Hoje o trabalho está tomando o lugar de Deus. O que pode ser um Isaac na tua vida? Que tu pode estar amando mais que Deus hoje aqui. Nós temos que entender nesse ano de 2026, no começo desse ano, em janeiro de 2026, que muitas coisas vão mudar nesse ministério na nossa vida. Quando amamos a Deus em primeiro lugar. Tem muita gente amando homem e não está amando Deus. Está amando patrão, mas não está amando Deus. Amém? Aí, lê comigo o versículo 2. Acrescentou Deus, olha só o detalhe disso aqui, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Querido, Deus fala assim, toma o teu filho, não é um qualquer filho. Não é, ele fala, o único filho, a quem tu ama, além de ser o único,
Ele ama. Deus está falando, não, você ama teu filho. E não é errado amar o filho. Amém? E Deus está falando, pega o teu único filho, aquele a quem tu amas. Então, querido, não é só tomar o filho. O Senhor diz, o único filho, a única coisa que você tem, que eu dei. Muitas vezes pensamos assim, nós só temos um. Deus está pedindo, e como é que vai ser minha vida? 100 anos, Deus deu um filho. Agora eu vou entregar, não dá tempo mais de ter outro filho. Quem está entendendo isso aqui? Mas a matemática de Deus é incrível, querido. As coisas com Deus é uma coisa louca, é uma coisa... traz loucura para esse mundo. Amém? Então, quem tem filho aqui sabe dessa prova de amor que Deus quer colocar a Abraão. Quem está disposto a isso hoje? De entregar tudo, entregar o Isaac. Então, Deus queria dar continuidade nas bênçãos que Abraão ainda iria receber. No nome de Jesus, querido, 2026, Deus vai dar continuidade nas bênçãos que Ele tem para nossas vidas, no nome de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui nessa noite para quem está nos assistindo. Deus é Deus de princípio. Deus, querido, Ele atua quando uma vida tem princípio. E, querido, no nome de Jesus é algo muito importante o que está acontecendo hoje aqui. Se você pegar essa palavra, a tua vida vai mudar. Amém ou não amém? Hoje, através desse amor que você está colocando em primeiro lugar, portas se abrirão sobre a tua vida. Então, muitas vezes, o que não tínhamos, passamos a ter, até pelo fruto das nossas orações, deixamos entrar no lugar de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Nunca deixe nada entrar no lugar de Deus. O Senhor continua falando aqui, toma o teu único filho, a quem tu amas. Então, aquilo que amamos não pode ser o primeiro, querido. Não pode ser o primeiro que Deus. Amamos, amamos. Tem que ter amor, tem que ter um amor. Mas não pode ser o primeiro. Tu tem que chegar para o teu cônjuge e falar, olha, eu te amo por segundo. Tem uma pessoa aí que eu amo primeiro. Eu amo o meu Deus primeiro. Porque quando amamos Ele, vai ter bênção na nossa casa. Amém ou não amém? Abra a tua Bíblia agora no livro de Mateus 22, 37. Jesus disse, não é o discípulo, o apóstolo Mateus que está falando, mas é Jesus falando aqui, que ele fala assim, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Aí, versículo 38, ele fala assim, este é o grande e primeiro mandamento. Grande e primeiro mandamento. O amor a Deus tem que ser de todo o teu coração. Não é metade, Deus não quer metade. Deus quer o teu coração todo. Querido, onde está o teu coração? Está em Isaac? Não vai dar certo. O teu coração tem que estar todo na mão de Deus. Porque quando o nosso coração está todo na mão de Deus, o coração envolve o quê? O coração envolve sentimento. É ou não é? Emoções. O nosso coração, às vezes, nos enganam. Mas, se esse amor, nosso coração está entregue a esse amor, as nossas emoções vão ser controladas por esse amor. Davi, quando ia louvar o Senhor, a palavra diz que ele dava uma ordem. Alma, louve ao Senhor.
Porque a alma, querido, ela não quer louvar, a alma quer ficar remoendo o que está passando, quer lembrar dos últimos acontecimentos, a alma, querido, muitas vezes é pecaminosa. Mas está dizendo aqui, ame ao Senhor com toda a tua alma. Não é metade, Deus não gosta de metade. Tem muita gente que gosta de amar pela metade. É todo o amor. Amém? E aqui fala também de todo o entendimento. Aqui, ó. O nosso amor tem que ser acima do nosso entendimento. A Bíblia fala o que ocupa vossos pensamentos. O que ocupa nossos pensamentos, querido, tem que dar louvores a Deus. Então, ali está falando, esse amor tem que ser com todo entendimento. Porque o que pode estar no nosso pensamento pode, querido, estorbar esse amor de Deus. Pode atrapalhar o que Deus quer fazer. O amor tem que se entregar, querido. Nós temos que aprender isso no nome de Jesus. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso ser. Tem alguém aqui? O amor de Deus tem que ser de tudo, querido. E eu ouça isso no nome de Jesus. Aquilo que tu permite ser mais primazia do que Deus é o teu cativeiro de amanhã. Eu vou repetir. Aquilo que tu permite ser mais primazia do que Deus é o teu cativeiro de amanhã. Porque se tu amares a Deus de todo o teu coração, o que está no teu coração não vai, querido, não vai ser o teu Deus amanhã. Amém? Se tu amar a Deus com toda a tua alma, ela não vai te levar para o inferno amanhã. Porque Deus vai estar guiando a tua vida. O nosso entendimento, quando ama a Deus por completo, querido, não vai entrar outras coisas, não vai entrar pornografia, não vai entrar pensamentos que não agrada a Deus. Amém? Então, esse primeiro mandamento é muito, muito completo. Ele envolve o reino de Deus, a sua palavra. Por quê, pastor? Quando nós amamos, nós queremos conhecer. 2026, no nome de Jesus, nós vamos conhecer mais aquele que a gente ama. Então, o amor, ele engloba muita coisa, ele engloba o reino de Deus. Nós amamos, mas nós vamos procurar aquele que amamos. Aquele que nós amamos primeiro, diz, se a gente entrar no nosso quarto, e ali em secreto fechar a porta e falar com ele, falar com o nosso amor, com o nosso Pai, esse que nós amamos primeiro em secreto, a palavra diz que ele nos responde em secreto e nos exalta em público. O que acontece no secreto, Deus faz em público. O que você está ali no teu secreto, ali orando para a pessoa, naquela pessoa que você ama, Deus em primeiro lugar, Senhor, eu te amo, eu não permito que nada entre no teu lugar, mas eu necessito disso, eu necessito daquilo. Pai, se for da tua vontade, o Senhor faça abrir essa porta, o Senhor faça acontecer esse casamento. Querido, sabe o que acontece no secreto? Deus traz a público. Tem resultado. 2026, Alva Viva, nós vamos ter resultado do que nós estamos fazendo no nosso secreto. O que nós oramos no nosso secreto vai vir a público. Sabe o que é isso? Testemunho. 2026, Alva Viva, nós vamos ser uma igreja de testemunho. Versículo 39 de Mateus, diz assim, o segundo mandamento que ele dá mais uma ênfase, ele falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como o quê? Olha que coisa importante. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando eu amo a Deus, eu vou passar a amar o próximo. Porque Deus é amor. Deus, querido, nos ama.
Quando nós amamos a Ele, nós vamos saber amar os nossos inimigos. Quando amamos a Ele, nós vamos amar aquele que nos ofenderam. Nós vamos perdoar. No nome de Jesus, hoje é dia de arrumar a casa. Nada adianta, querido, você orar. Nada adianta você dizer que ama a Deus, mas não perdoa. Deus é perdão, querido. Deus perdoa. Se tem alguém hoje aqui que está carregando essa culpa, esse inferno, esse câncer, que é a falta de perdão, se livra disso hoje. Perdoa. Mas, pastor, eu estou certo. Não importa, querido. A Bíblia diz para as tuas orações ser aceita. Perdoe. Amém? Mas nós só vamos saber perdoar quando amamos Ele acima de todas as coisas. Porque o amor dele está em nós. Ele amou o mundo, Ele não amou a igreja. A Bíblia diz que Ele amou ao mundo de tal maneira, de uma maneira extravagante. Ele amou o mundo. Está aqui? Ele amou ao mundo, então no amor o crente, no amor à igreja, Alfa Viva, Ele amou ao mundo. E quando nós estamos com esse amor dentro de nós, o que vai acontecer? Nós vamos amar ao mundo. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós evangélicos, somos os maiores, vamos dizer assim, as maiores pessoas que mais rejeitam pessoas. Nós rejeitamos tudo. Basta vir uma pessoa meio esquisita do teu lado, tu já amarra. Está amarrado em nome de Jesus. Basta vir, irmão. Querido, entenda uma coisa, quando nós estamos nesse amor em primeiro lugar, nós não amamos o pecado, nós amamos a pessoa. É ou não é? Não, pastor, sabe o que é? Eu sou crente, olha, pastor, eu sou crente e eu não chego nem perto. Está errado mesmo. Jesus chegou perto de uma prostituta. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas ele falou para a prostituta, perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais. Nós temos que abraçar mais, querido. Nós temos que ajudar mais. Nós temos que declarar mais a palavra com esse amor. Para de julgar, vamos parar de julgar um ao outro. Vamos estender a mão. Estender a mão com esse amor é dizer, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Eu estou aqui, você vai vencer. Da medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Então é melhor não julgar. Não é? Mas pastor, é meio esquisito. Quem tem esse amor em primeiro lugar, vai amar as pessoas, como a si mesmo. Está me entendendo isso aqui? Não tem acepção de pessoa. Eu amo tanto, pastor, estou cheio de amor, ama só o irmão da igreja. E a pessoa do teu trabalho, muitas vezes precisa desse amor, e você rejeita porque é chato, porque é uma chata. E cadê esse amor para abraçar? Tem alguém aqui? Então, o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas uma coisa que está acontecendo hoje dentro da igreja também. Nós estamos amando mais o próximo do que a Deus. Porque quando amamos a Deus primeiro, nós vamos falar a verdade para o próximo. É ou não é? Como falar a verdade para nós mesmos. Vamos ajudar. Porque quem ama fala a verdade. É ou não é? Tem um amigo, pastor, eu amo o meu amigo, como a mim mesmo. Mas você nunca falou que ele estava com mau hálito, para não perder a amizade. Meu irmão, eu te amo muito, mas tu podia usar um Listerine, alguma coisa assim. Não, pastor, o que é isso? Amor, irmão. Olha, eu te amo muito, mas seria bom você sair dessa pornografia, porque isso vai te levar para o inferno. Eu estou falando isso porque eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo como a minha vida. Mas
eu vou te dar um conselho. Para de ter uma vida conjugal dupla. Sai disso. Amém? Quem ama, fala a verdade. Versículo 3. A palavra diz assim, de Gênesis 22. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o teu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não questionou, ele não tentou convencer Deus. Deus, eu tenho 100 anos. Olha só, o senhor tem certeza que o senhor quer isso mesmo? Não tenho mais tempo. Não tem como mais. Amém? Então, querido, para começar a arrumar a casa, tem que ter obediência no que Deus fala. E só tem obediência quem ama Ele em primeiro lugar. Querido, nós temos que ter obediência, esforço e sacrifício no que Deus falou. Se Ele falou, a gente quer dar jeitinho. Se Ele falou, a gente quer fazer da nossa forma. Não é assim que funciona. Ele mandou entregar Isaque. Ele podia dar outra coisa para sacrificar. Não, é melhor levar um servo meu. O filho de um servo meu. Mas não foi isso. Querido, nós muitas vezes queremos dar um jeitinho. E Abraão estava aqui obedecendo sem entender. Já aconteceu isso na tua vida? Você obedecer sem entender? Teu pai manda fazer uma coisa e você faz. Pô, mas para que isso? Que exagero. Não, isso não é evangelho. Eu vou entregar meu único filho. Abraão, querido, ele estava obedecendo, se esforçando. Ele estava colocando a palavra em prática sem entender. A Bíblia conta a história de um cego de nascença, que ele nasceu cego. E Jesus foi ali, fez lodo, passou saliva com lodo, querido, nos seus olhos, e falou assim, vai e lava-te no tanque de Siloé. A palavra diz que ele foi, voltou, vendo. Ele entendeu? Cuspe, com areia. Quem vai entender uma coisa dessa? Isso é humilhação. Tem coisas que nós não vamos entender. Não procura entender, procura obedecer. Nós somos um povo obediente, querido. A obediência tem saído no meio de nós, porque a gente quer entender para poder obedecer. Querido, não faça isso. Obedeça sem entender. Para amanhã você está festejando o que você obedeceu. Se Deus falou, Ele vai recomeçar. Querido, Deus, essa noite, no nome de Jesus, Alfa Viva, no nome de Jesus, Deus vai recomeçar muitas coisas na nossa vida, mas obedeça, não procure entender, porque você vai colher frutos sobrenatural. Vamos continuar aqui? Gênesis 22, versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí no versículo 8 diz assim, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Querido, eu parei para pensar, eu falei assim, que convicção é essa que Abraão está? Deus fala, olha, eu quero o teu único filho, aquele a quem tu amas. Eu quero como holocausto, tu vai dar como holocausto, tu vai matar e vai me dar. Só que aqui, o linguajar de Abraão é o nosso linguajar que tem que ser já no começo desse ano, querido. Abraão não está falando, olha, o holocausto é você. Sabe o que é? Deus pediu para te matar. E hoje a gente se despede aqui, foi bom, eu orei, Deus deu, mas acabou aqui. Abraão já está profetizando o que Deus vai fazer.
Abraão já está dizendo, ele vai prover. Sabe por quê? Querido, essa convicção de Abraão é o que está escrito no livro de Romanos 8, versículo 28. Que o apóstolo Paulo fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Está conseguindo entender? Sabemos que todas as coisas cooperam, tem uma tradução que fala ajudam para aqueles que amam. E o que Jesus falou? O primeiro e grande mandamento é o quê? Amar a Deus. Então, quando nós, Alphaviva, escuta isso no nome de Jesus, quando nós amamos Deus em primeiro, todas as demais coisas vão colaborar, vão ajudar para o bem, não para o mal. Quando amamos a Deus, o propósito que fomos chamados, todas as coisas vão colaborar, querido, para o bem. Essa era a convicção de Abraão, que esse amor resultaria em provisão para o bem. E no versículo 9, diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou um cutelo para imolar o filho. Escuta isso, igreja. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Repete comigo, Alphaviva, o Senhor proverá. Daí até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Alphaviva, no nome de Jesus, 2026, a provisão de Deus vai ser visível na nossa vida. Tu pode estar passando por uma coisa mal, está faltando, falta isso, pastor, as coisas não estão rompendo. Vai vir provisão de Deus em 2026 sobre essa igreja. Alphaviva, esse ano de 2026, vamos arrumar nossa casa. E Deus vai trazer provisão para nossas vidas. Deus vai trazer provisão para o nosso relacionamento. Vai trazer provisão para a nossa igreja. Vai trazer provisão para os nossos filhos. Vai trazer provisão. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê. Chegou o tempo de arrumar a casa, querido. Chegou o tempo de amar a Deus mais do que todas as coisas. Alphaviva, a Bíblia diz, no versículo 15, que o céu bradou pela segunda vez. Olha aqui. Céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Sabe por que o céu bradou pela segunda vez? Porque Deus tem tanto prazer no Filho, querido, que não enviou só a provisão, Ele enviou promessas. Sabe o que está no meu coração para esse ano de 2026? Quando nós estávamos aqui no dia 31, falando que a gente ia virar a página, que não haverá mais luto nem choro, que Deus estava virando a página na nossa vida. Sabe o que Deus tem colocado no meu coração para 2026? Querido, Ele não vai trazer só provisão, vai vir promessas em cima de promessas. Abraão, ele suportou a provação e colheu frutos além do que ele imaginava. Porque somente, vamos dizer assim, somente Isaque ficasse vivo, proveu o carneiro foi provido. Isaque está vivo. Isaque está vivo para quê? Tá bom, tem gente que se contenta com pouco.
2026 não se contenta com pouco, porque devido à tua prova, Deus vai vir com abundância sobre a tua vida. Querido, Deus aqui coloca Abraão à prova, e Abraão suportou a aprovação e colheu fruto. Sabe por que muitos não têm resposta de Deus? Porque não têm suportado as provações e têm feito da forma que Ele quer. Provação ninguém gosta de passar, querido. Provação dói. Provação se mexe com, se envolve com obediência. E muitas vezes queremos quebrar isso. E Abraão está ali à prova. E a palavra diz no livro de Tiago 1,12, que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Suporta a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Está conseguindo entender? Quando amamos Ele, vamos passar pela prova, sabe como? Como Cassiane. Nós vamos passar pela prova dando glória a Deus. Nós vamos falar, Senhor, está doendo, mas a Bíblia diz: em tudo te dou graça. Eu perdi, a Bíblia diz: em tudo te dou graça. Quem está entendendo isso aqui? Querido, quando tu suporta com perseverança a aprovação, Deus vai te aprovar para receber o que Ele te prometeu para aqueles que amam. A geração de hoje está trocando o amor de Deus pelo que estão oferecendo. Mas Deus está levantando uma geração nessa igreja, uma geração alva-viva. Deus está levantando uma geração que vai colocar Deus em primeiro lugar e vai dizer: pode vir a prova, ela pode doer, ela pode ser difícil, mas eu não vou arredar o pé, eu vou crer que o Deus que eu sirvo é um Deus provedor, é um Deus que traz bênção. Alfa Viva, olha o resultado de quem arruma a casa e coloca o amor de Deus em primeiro em tudo. Esse resultado vai ser para essa igreja no nome de Jesus. Quem quer receber? Eu quero que você abra a tua Bíblia para ler isso. No versículo 16 diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Ele jurou, Deus jurou. No versículo 17 diz assim: que deveras te abençoarei. Olha a primeira promessa: abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Querido, o nosso posicionamento faz Deus mudar decreto. Faz Deus recalcular rota, faz Deus alterar destino. Diga comigo: primeiro o amor a Deus. Repete comigo, querido: primeiro o amor a Deus, para as demais coisas funcionarem para o bem. Querido, quando tu busca amar a Deus primeiramente, a tua vida vai mudar em 2026. A tua vida vai ter promessa. Porque a promessa de Abraão não era somente Isaac, era uma geração. Então Deus deve ser primeiro, Deus não deve ser o segundo na tua vida. Todos os demais podem esperar, querido. Quem ama está presente, quem ama está perto, quem ama busca, quem ama deseja. Querido, o ano de recomeçar vai ser um ano de acréscimo de Deus na nossa vida. No nome de Jesus, você pode ter começado esse ano pensando: só vou recomeçar. Não, agora eu vou receber a provisão. O ano do recomeçar vai ser o ano de acréscimos, de promessas de Deus na nossa vida. No ano de recomeçar, Deus vai acrescentar promessas na nossa vida. Querido,
quando obedecemos a voz de Deus, mesmo que nos custe, teremos resposta do céu. Esse ano 2026 você vai escutar a resposta dos céus. A primeira coisa foi: abençoarei. Tu vai ter uma vida abençoada. Ei, você 2026 vai ter uma vida abençoada. A outra coisa foi: multiplicarei. Sabe o que é isso? Jó perdeu tudo, um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas por amor, esse amor era tão grande a Deus, que ele estava dizendo: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz que no final, orava Jó pelos seus amigos, e Deus mudou a sua sorte, e multiplicou tudo que ele perdeu em dobro. O nosso recomeçar, porque Jó estava recomeçando, perdeu, não entendeu, perdeu filho, perdeu casa, perdeu bens, era o homem mais rico do Oriente, de repente perdeu tudo e estava com câncer. E de repente, Deus fala: você me amou, eu fui primazia na tua vida, agora eu vou te devolver tudo em dobro. Querido, esse ano do recomeçar, nós vamos recomeçar coisas que nós perdemos, coisas que se foi. Quem está entendendo isso aqui? Tu vai recomeçar coisas que tu achou que não ia mais ter, não ia ter mais jeito, não ia ter mais resposta. Deus vai recomeçar, mas Ele não vai recomeçar da mesma maneira que começou. Agora o recomeçar vai vir com acréscimos, vai vir com multiplicações. Deus vai trazer esse ano de 2026, o ano de recomeçar. Escuta isso e receba, Alfa Viva. Deus vai trazer multiplicações de coisas que nós perdemos. Eu recebo. Querido, o que parecia uma perda para Abraão, agora vem uma abundância. Outra promessa aqui, eu vou terminar. Ele diz: possuirá. Quem quer possuir algo esse ano? Não é ser possuído, é possuirá. Tomar posse. Deus falou com Josué assim: Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, ali eu te darei, você vai possuir. Quem está querendo possuir algo esse ano? Quem tem um sonho daquela casa? Aonde você botar a planta dos teus pés, você vai dizer: é meu. Eu acho que você vai ter que pesar no pé de alguém hoje. E vai dizer: é meu, é posse. Ninguém vai tomar, não. Tem alguém aqui? Aonde você colocar, Alfa Viva, aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ter posse. Alfa Viva, esse ano de 2026, o que o inimigo tocou, o que ele saqueou, você vai possuir o que é dele. Nós conhecemos uma música que canta assim: eu fui no terreno do inimigo e tomei de volta tudo que ele me roubou. É ir no terreno do inimigo e dizer: é meu. Você tomou posse, mas isso é meu. 2026, Alfa Viva, nós vamos ter muito testemunho de posse. Aqui está falando posses de terra, posses. Nós vamos ter posse. Quem está disposto a isso? Alfa Viva 2026, a bênção já está em você. E aonde você pisares a planta dos teus pés, vai ser abençoado.